Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 20. O discípulo. O ringue de luta noturno de Thor teve muitos participantes, como sempre. Mesmo na rua, você podia ouvir os sons de torcida no beco em que ficava. O eremita detestava entrar, mas foi encarregado de mostrar o local ao seu amigo. Então, eremita, você está dizendo que o cara que dirige este lugar todas as noites é Durão, certo? Ao lado de Hermida estava um adolescente alto e bonito com longos cabelos azuis claros e um rabo de cavalo até a cintura. Seu olho direito era azul enquanto o esquerdo era vermelho, e em seu rosto ele tinha uma marca de pássaro azul sob seu olho esquerdo. Ele usava calça azul e uma jaqueta azul quase aberta com uma faixa amarela no braço direito e um motivo de dragão vermelho no esquerdo. Em volta do pescoço havia uma corrente de ouro com um medalhão de pássaro. O único discípulo pretendia herdar todos os estilos dos mestres Satsujinkin mais fortes do mundo, Kanou Shou. O eremita revirou os olhos por baixo do capuz. Por que ele estava saindo com essa pessoa de novo? Ah, sim, porque ele era a joia da coroa e o líder de fato do Yumi. Como o mais novo membro do alto escalão de Yami, The One Shadow Nine Fists, Ogata teve que encontrar o discípulo escolhido destinado a herdar os estilos de todos os membros superiores. Ele era repugnantemente forte. Na verdade, Kanou treinou o Kenpo chinês por um curto período de tempo, de acordo com as ordens do One Shadow Nine Fists. Concedido, estava sob um mestre diferente do que Hermite tinha, mas aparentemente eles sabiam alguns dos mesmos movimentos. Por que você está me seguindo? Eremita disse, parecendo bastante perturbado com Sotagalon. Isso não é da sua conta. Ah, mas você está no Yumi agora, e eu sou o líder do Yumi. Shou disse com um sorriso largo, eu não posso ter você se metendo em brigas de becos, pelo menos não sozinho. Isso dificilmente poderia ser considerado favela. Claro, haveria muita confusão, mas o objetivo disso tudo era enviar uma mensagem a qualquer pessoa forte o suficiente para perceber o que estava acontecendo. Ele já extinguiu toneladas de outras organizações de combatentes. Tudo bem. Mas esta é a minha luta. Eremita estava disposto a suportar não ter permissão para ir sozinho, contanto que Shou o deixasse bem o suficiente e o deixasse lutar contra aquele que contava esta noite. Mesmo que os dois guardas empunhando armas na frente tentassem detê-lo, Hermite apenas passou por eles e entrou no coração do clube do beco. Movendo-se pela multidão de pessoas que torcem pela luta que acontece no ringue de metal no meio do chão. Enquanto ele se movia pela multidão, eles ficaram em silêncio e saíram de seu caminho até que ele chegou à frente e parou na beira do fosso, caindo durante uma luta contínua entre dois outros artistas marciais. Sair. Ele disse secamente, exigindo a saída dele sem qualquer problema, agora. Eremita. No topo do ringue, Thor estava em seu traje habitual de kimono sem mangas, olhando para seu ex-companheiro de Ragnaro. Que negócio você tem vindo aqui interrompendo minhas lutas? Sua atenção rapidamente mudou para Shou, que estava parado na beira do ringue, apenas observando e sorrindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Ele apenas acenou para ele e apontou para baixo, como se dissesse que o negócio de Thor era estar com o eremita, aquele homem. A força dele, não pode ser, mas está além da de Odin. Aquele tipo de presença exigia sua atenção, e o homem nem estava fazendo nada. Ele só estava ali de pé. Um sorriso de escárnio veio ao rosto de Eremita ao se deparar com seu alvo para a noite. Meu negócio é acabar com você. De todos nessa estúpida aliança das sombras, você é o mais fácil de encontrar de longe, então estou começando com você. Ele gesticulou para o sumo se juntar a ele no ringue, vamos. Os olhos de Thor se estreitaram na forma do lutador vestido de preto abaixo dele. Ele já sabia o que Berserker havia feito com Freya. Ragnaro definitivamente não existia mais, mesmo que ele não tivesse ido para o lado mais atraente da Shad Alliance. Multar. Se ele quisesse lutar, ele o faria. Com um baque metálico alto, Thor largou sua massa considerável no ringue, puxando seu kimono até a cintura e batendo os pés no chão em preparação para a luta. Você foi corajoso em vir aqui, mas foi uma tolice. Como você acha que vai derrotar um sumo em seu próprio ringue? Para uma polpa.
Hermite disse, de pé em sua postura de braços abertos, girando os braços em preparação para a luta. Thor investiu diretamente contra Hermite, forçando-o a recuar no chão de metal do ringue. Isso foi uma vantagem para ele. Haveria apenas tantos lugares para os quais Hermite poderia fugir no local confinado em que sua luta estava ocorrendo. Desde que perdi para Uzumaki, tenho treinado para lidar com bastardos velozes como você. Thor disse, perseguindo o eremita com ataques totais de suas palmas com estocadas e tapas de mãos abertas. Este anel é o seu pior pesadelo. Nenhum lugar para onde correr. Eremita não iria fingir por um momento que ficar na frente de Thor era uma ideia viável, mas o pensamento de que ele fugiria dele teria sido risível se não o irritasse tanto. Ele se moveu para fora do caminho de uma das paredes de aço para não ser encurralado, fazendo com que Thor ficasse mais agitado com sua abordagem evasiva para a luta. Suas técnicas definitivamente limpas. Eremita disse enquanto se mantinha fora do caminho de Thor e se afastava o suficiente para provocar outro ataque do grandalhão. Você fez isso para que seus movimentos possam atingir lutadores mais rápidos sem perder força. Mas aqui está a coisa. Oni Harit, tapa demoníaco de punho aberto. Thor colocou todo o seu peso corporal e força atrás de bater uma única estocada de palma aberta em Hermite, apenas para errar completamente. Ele nem viu para que lado o eremita se moveu para se esquivar. Ele estava fora de vista. Por trás, Hermite não perdeu tempo, acertando Thor em um ponto extremamente vulnerável com um golpe de mão dobrada, a nuca. O corpo de Thor curvou-se para frente e ele tropeçou até que a frente de seu corpo descansou contra a parede de metal de seu anel. Seu corpo inteiro não respondia e era dilacerado pela dor desde o pescoço. Você ainda deixa muitas aberturas em seus ataques para alguém do seu tamanho. Eremita terminou seu pensamento anterior. Thor ainda estava de pé, eu estava assistindo no shopping. Se Uzumaki tivesse como objetivo matá-lo, tudo o que ele teria que fazer seria pegar suas costas e acabar com você com a vantagem de velocidade que ele tinha sobre você. Você tem sorte de ele ser macio. Ele agarrou o ombro de Thor e o puxou para trás, fazendo o adolescente gigante cair no chão com um baque metálico. Com isso, ele saiu das pitas de metal enquanto o resto dos lutadores que haviam se reunido para fazer sua vez fugiram e se espalharam. Aquilo foi o ataque relâmpago do cérebro traseiro do pássaro inclinado? Show perguntou, ignorando o pânico do clube do beco que se esvaziava rapidamente enquanto queria falar sobre a luta de Hermite. Isso traz de volta memórias. Ele olhou para baixo e viu o rosto de Thor se contorcendo de dor. Ei, ele sobreviveu. Tesha. Eremita não se preocupou em olhar para trás no poço para Thor, que não iria se levantar, não importa o quão duro ele seja, ele é teimosamente duro. Eu tive que usar um movimento mortal nele apenas para garantir que ele fique abaixado em um. Ele não sabia o que realmente seria necessário para matar o sumo durável, mensagem enviada. Porém, você realmente não gosta do seu antigo time, não é? O amante de pássaros líder do Yumi perguntou com um sorriso pateta, e que mensagem? Que a partir de agora, as coisas estão sendo jogadas para valer. O sorriso de Show se alargou com um jeito sério que ele soou, tentando soar legal. Nós somos o eremita. 20x. No dia seguinte, Koryo High School. Naruto entrou na escola naquele dia parecendo que ele estava exausto antes mesmo de o sol nascer naquela manhã. Seu rosto era um novo tipo diferente de espancamento, e ele simplesmente ficou sentado o dia inteiro como se não parecesse ter entrado em uma briga enquanto estava amarrado a uma cadeira. Jiraiya estava oficialmente no controle do treinamento matinal na Casa Ninja Tagora. Esse era o novo nome não oficial para a casa de Naruto, cunhado por Shikamaru desde que recentemente se tornou um lugar para os ninjas se reunirem. Pobre Shikamaru e Tenten. Pelo menos Naruto, ele sabia o que esperar. Eles não tinham ideia. No segundo em que o sol apareceu sobre as montanhas, eles foram prontamente arrastados para fora da cama e jogados no dojo no porão escondido para serem colocados à prova. E Jiraiya, o homem com o plano que ele era, tinha uma coisinha para cada um deles. O bastardo poderia ensinar, tão sádico quanto ele era sobre isso. Ele os atormentava e depois os mandava para a escola para se curar, para que pudesse fazer tudo de novo quando chegassem em casa. Só que seria pior para Shikamaru e Tenten, porque Naruto não estaria lá para chamar a atenção. Ele estaria em Ryosanpaku recebendo tratamento semelhante de Shigure. Para ele, Jiraiya renovou agressivamente o regime físico de Naruto. Sua resistência e resistência eram altas o suficiente para a visão de Jiraiya. Assim,
O trabalho corporal de Naruto agora consistia em aumentar sua força além do que já era após o treinamento brutal de Jiraiya nas montanhas. Era hora de colocar um pouco mais de força com a velocidade que ele trabalhou tanto para ganhar e transformar isso em uma força extra. Seu corpo ficou bastante fraco e latejante quando ele tomou banho, se trocou e começou sua jornada para a escola, separando-se de Shikamaru e Tenta enquanto todos iam para suas próprias escolas secundárias, não melhores do que ele. É claro que Naruto acordou prontamente na hora do almoço quando lhe contaram o que havia acontecido na noite anterior. Thor foi internado. Kenichi perguntou, batendo Naruto com o soco depois que eles foram informados sobre o acontecimento por Nijima. Mas quem poderia fazer isso com ele? Foi o eremita. Nijima relatou, ele está no hospital desde o início desta manhã. Ele o desafiou em seu ringue de luta e o derrotou lá. Os médicos dizem que se o corpo de Thor não tivesse tantos músculos construídos, o golpe que Hermite usou nele quebraram seu pescoço e o mataram. Já contei para todo mundo. Kenichi tinha um olhar zangado no rosto quando se levantou e saiu da sala de aula onde estava almoçando com seus amigos. Ele não disse uma palavra, mas seu temperamento era quase tangível. Seu ki era capaz de ser sentido. Kenichi. Mil tentou alcançá-lo para mantê-lo lá, mas foi interrompida por Naruto segurando-a no lugar quando ele saiu. Uma vez que ele se foi, ela se virou para Naruto, que estava balançando a cabeça. Por quê? Ele vai desafiar o eremita. Eu sei disso. Mas quando é que Kenichi vai desafiar alguém para uma luta? Naruto disse, reconhecendo que pela primeira vez, seu melhor amigo parecia legitimamente chateado. Mesmo quando ele foi espancado, ele nunca ficou bravo com isso. E ele terá que lutar com ele eventualmente. Então por que não quando ele está motivado? Por que ele não pode usar o Seikuken a menos que sua mente esteja completamente estabelecida? Naruto não sabia dessa informação. Mas mesmo assim, se você não deixá-lo fazer isso, você só vai deixá-lo mais louco. Ele balançou a cabeça. Nosso amigo pode lidar com isso. Às vezes, um homem tinha que ir e se meter em uma briga. Era quase uma lei não escrita. Nesse ponto, Takeda entrou na sala de aula, obviamente tendo ouvido as notícias sobre Thor também. Naruto-kun, querido. Onde está Kenichi-kun? Indo desafiar o eremita. Mil disse, um olhar preocupado em seu rosto bonito que machucou Takeda ao olhar. Naruto-kun disse para deixar para lá. Takeda-senpai. O que ela queria que ele dissesse? Seu primeiro instinto foi dizer que às vezes um homem sente que precisa lutar. Mas ele não podia dizer algo tão insensível para aquele rosto. Bem, querida, você não o levou para o seu dojo para que ele pudesse aprender a lutar por aquilo em que acredita? Por que você o faria parar quando ele descobriu uma razão para isso sem que alguém pule nele pela primeira vez? Na verdade, levou um segundo para ela apresentar uma resposta plausível para isso. Mil abriu a boca para responder a pergunta quando Kenichi voltou para a sala e se deixou cair na cadeira, os braços cruzados sobre o peito. Ele não tinha uma marca nele, nem suas roupas ou seus punhos. Então o que diabos aconteceu? Naruto, Mil, Nijima e Takeda queriam saber. Vendo todos os olhos nele, Kenichi falou, eu o desafiei e vamos lutar. Bem desse jeito. Não havia nada além do que ele disse, depois da escola. No teatro. Eu e ele, um a um, sozinhos. Sem testemunhas. Naruto e Takeda se entreolharam com os olhos arregalados antes que uma lâmpada parecesse explodir em suas cabeças simultaneamente. Naruto se levantou e os dois saíram da sala. Acabei de me lembrar. Naruto disse, saindo da sala, eu e Takeda temos que ir fazer alguma coisa. Algo relacionado à escola. Takeda acrescentou, obtendo um gesto enfático de concordância e confirmação de Naruto para fins de credibilidade, então não se importe conosco. Continue fazendo suas coisas da escola e se preparando para essa luta. No segundo em que saíram no corredor, os passos rápidos de Takeda correndo para algum lugar puderam ser ouvidos. Naruto não conseguiu quando eles deixaram a vizinhança e ele pegou seu telefone para fazer uma ligação. Sim, alô. Nenhuma resposta, apesar do fato de que ele sabia que alguém havia atendido o telefone. Shigure, é você? Aperte um botão se for você. Bip. De volta à sala de aula, por mais confusos que aqueles dois estivessem por causa de suas ações, havia coisas mais importantes em andamento. Tem certeza que isso é realmente o que você quer fazer, Kenichi-kun? Mil perguntou a ele. Naruto e Takeda tinham razão. Kenichi era um artista marcial. Era um insulto questionar se ele era ou não capaz de agir como um,
uma luta em seus próprios termos pela primeira vez é uma espécie de luxo, mas isso pode ser precipitado de sua parte. Eu quero fazer isso, Mil-san. Kenichi disse resolutamente. Isso não é apenas para Thor ou Freya serem feridos por Ermic e Berserker quando se juntaram ao Yumi, isso é para mim também. Mijima agarrou o colarinho de Kenichi. Você está falando sério? Você realmente vai enfrentar o Ermic? E você levou apenas 2 minutos para descobrir as condições. Na verdade, Kenichi disse um tanto envergonhado depois que sua névoa de raiva se dissipou, não havia realmente nenhuma condição. Ele vai tentar me matar, e eu vou tentar evitar que isso aconteça. Não parecia tão estúpido quanto parecia quando ele lançou o desafio. Então, novamente, se houvesse condições reais, não seria o tipo real de luta com o qual ele se acostumou. Flashback, 5 minutos atrás. Não demorou muito para Kenichi encontrar a sala de aula de Tanimoto, onde estava cercado como sempre por garotas do primeiro ano apaixonadas pelo príncipe da escola. Era difícil acreditar que um cara como Tanimoto pudesse agir de forma tão inofensiva. Ao ver Kenichi parado na porta, os olhos de Tanimoto mudaram por uma fração de segundo antes de ele sorrir generosamente para as garotas ao seu redor. Com licença, senhoras. Eu tenho que conversar com meu amigo aqui. Um segundo. Por alguma razão, Kenichi estava completamente disposto a concordar com seu pequeno ato, em vez de tentar expô-lo pelo tipo de pessoa que ele realmente era. Não havia como isso funcionar de qualquer maneira. Isso acabaria saindo pela culatra e prejudicando sua reputação mais do que qualquer outra coisa. Então ele jogaria junto até que não houvesse mais necessidade. Os dois saíram para o corredor e caminharam sem dizer uma palavra até chegarem ao banheiro, onde Tanimoto deixou cair sua fachada, sorrindo com ódio para Kenichi. Então Shirahama, não vai correr para as colinas desta vez? Kenichi não respondeu ao comentário flagrante às suas custas. Ele sabia muito bem o que tinha feito, admito. Fiquei meio surpreso quando descobri que você era o eremita, mas não se trata disso. Seus punhos se apertaram ao seu lado. Berserker mirou em Freya e Naruto. Você mirou em Thor. O que está acontecendo aqui? Por que você está fazendo isso? Tanimoto caminhou até a parede e encostou-se nela. É um aviso. Uma mensagem de Yumi para você. Yumi. Você realmente deveria perguntar aos seus mestres. Tanimoto disse. Quando eles começaram a treiná-lo, eles deveriam ter dito exatamente no que você estava se metendo. Seus mestres são de Ryozanpaku, certo? O rosto de Kenichi reagiu em choque com o fato de Tanimoto saber disso. Aquele lugar detém o título de conter os mestres mais fortes da história. Um título que outras pessoas desejam. E como discípulo deles, adivinha o que isso faz de você? O discípulo mais forte da história. Porra! Essas pessoas estão colocando todas as suas técnicas em você como seu único herdeiro. Então, quer você queira ou não, é como você é visto. Tanimoto arrastou o polegar pelo pescoço para enfatizar. Os mestres do Yumi querem esse título e, para obtê-lo, eles passarão por Ryozanpaku, os artistas marciais mais poderosos. Nem Naruto, nem Nil, apesar do fato de Kenichi sentir que eles eram mais fortes do que ele. Era ele com o alvo nas costas. Novamente. Mas isso ainda não explicava por que eles tinham que sair de seu caminho para atacar Freya e Thor. Nada disso importa. Kenichi gritou. Se a sua luta é comigo, que seja comigo. Por que você está indo atrás de pessoas como Freya e Thor? Se você tem um problema com isso, faça algo a respeito. Faça-me pagar, se puder. O belo loiro disse. No mundo das artes marciais, a única maneira de impor sua vontade é pela força. Kenichi fechou os olhos com força e respirou fundo para acalmar seu temperamento antes de reabrir os olhos com pura determinação atrás deles. Se era assim que ia ser, só havia uma coisa que ele mesmo poderia fazer a respeito. Flashback final. 20x. Mais tarde naquele dia, teatro escolar. Havia muito espaço. O prédio era separado do resto da escola para que ninguém entrasse, para combinar com o fato de que já passava das 16 horas e não haveria ninguém por ali. O Drama Club não tinha peças acontecendo, e Tanimoto era um membro, então ele definitivamente saberia as idas e vindas do lugar, provavelmente por isso que ele o escolheu como seu campo de batalha. Fora das portas, Kenichi estava vestido com seu novo traje de luta, completamente pronto para o combate enquanto se exercitava, Mil por perto observando-o se aquecer. Normalmente, quando ele tinha que lutar, era espontâneo. Ele nunca teve tempo de pensar que estava prestes a entrar em conflito com alguém, porque aconteceu do nada.
Ele só tinha que reagir e lutar. Ter que esperar horas por algo assim foi uma experiência completamente nova. As horas restantes na escola antes de terminar pareciam se arrastar indefinidamente. Quando a campainha tocou, parecia que alguém havia tirado uma coleira dele. A princípio contrariando a luta, Neil mudou de tom assim que houve tempo para Kenichi avaliar a luta sem que suas ações fossem baseadas na raiva. Vou ficar aqui até o fim. Kenichi parou de se preparar e balançou a cabeça, sorrindo para Neil por sua vez. Não, eu quero que você entre e assista. Se isso ia acabar mal, ele preferia enfrentar sabendo que não cairia sem que ninguém visse. Isso significaria muito para mim. Neil sorriu lindamente antes de assentir. Se isso era o que ele queria, uma testemunha, então é claro que ela iria. Você pode fazer isso. Você tem treinado duro para isso. Com isso, ele entrou pelas portas de metal do auditório e olhou em volta. Ele não precisou procurar muito para encontrar Tanimoto, vestido com seu obscuro traje de eremita, de pé no palco como se estivesse prestes a começar um grande ato. Como um homem em uma missão, Kenichi caminhou pelo corredor principal e pulou no palco elevado de madeira sem hesitar. Não houve ataque preventivo de Hermite. Ele esperou até que Kenichi sentisse que havia caminhado para onde queria estar antes de fazer ou dizer qualquer coisa. Eu disse que ninguém poderia estar aqui, mas tudo bem. Contanto que Furinji não interfira e isso seja entre você e eu. Kenichi apenas se certificou de que os punhos estavam firmes e seguros. Mil-san não fará nada. Fui eu que desafiei você, não ela. Debaixo de seu capuz, Hermite sorriu. Você sabe, eu queria lutar com você por um tempo, Shirahama. Seu amigo Uzumaki é burro demais para ser falso, mas você? Eu pensei que você era apenas um herói idiota, lutando por seu justiça e tentando ser o senhor cara legal o tempo todo. Isso é realmente você, não é? Então, eu quero ver se você ainda é assim quando está sozinho e quebrado. Era verdade. Kenichi geralmente tinha outros apoiando quando ele lutava, mas ele não precisava disso. Esta foi uma luta em que ele não teve nenhum problema em se envolver. Pela primeira vez, ele estava realmente motivado para lutar contra alguém, sem compromisso. Quem eu sou não muda quando há pessoas por perto ou não. Kenichi disse, de pé em sua escolha de uma postura de Kenpo chinês, eu não estou tentando induzir ninguém a pensar que sou algo que não sou. Se Yumi pensa que sou quem você diz que sou, então terei para vivê-lo. Shirahama Kenichi, o discípulo mais forte dos mestres mais fortes da história. Chique. Tanto Hermite quanto Kenichi olharam em volta confusos com o barulho agudo de estalo ou clique que parecia vir de algum lugar da sala. Até Mil parecia confusa com sua origem. 20x. Cerveja em lata? Naruto sibilou baixinho para Sakaki, que estava tomando uma gelada de sua visão aérea na passarela escura do auditório acima do palco. Sério? Você não podia abrir isso antes de eles entrarem aqui? Honestamente, ninguém apreciou a importância do silêncio quando se trata de furtividade? A luta ainda não havia começado, então não era como se eles pudessem se arriscar a causar um rebuliço. Isso foi o que você conseguiu quando tentou esgueirar pessoas para as vigas. Sakaki, não é muito sutil. Shigure disse, também assistindo à futura luta abaixo entre o primeiro discípulo de Ryosanpaku e o eremita, ninguém deveria estar aqui assistindo isso. Revirando os olhos enquanto tomava um gole, Sakaki apontou o polegar para perto de onde Takeda, Ukita e Kizaru estavam sentados por segurança e observando. É por isso que seu pirralho pensou que seria uma nova ideia trazer seus amigos aqui para assistir ao show. Ei, nós temos tanto direito de assistir isso quanto qualquer outra pessoa. Ukita argumentou a seu favor. Kizaru até costumava ser um punho, então ela provavelmente sabe muito sobre como o Hermite vai trazê-lo para Kenichi. Certo? Ele perguntou, tentando apelar para o especialista em Taekwondo. Kizaru apenas balançou a cabeça. Eu não tenho ideia de quão forte o eremita é se ele realmente colocou Thor no hospital. Quando eles estavam em Ragnarok, Thor e Hermite estavam separados apenas por um número. É melhor Shirahama estar em seu melhor jogo. É tudo o que posso dizer. Sakaki apenas sorriu enquanto levava a cerveja aos lábios novamente. Não se preocupe com nada. Eu não apostaria contra nosso discípulo depois de todo o trabalho que colocamos no garoto, em Shigure. Em vez de dizer qualquer coisa, o prodígio das armas apenas se virou em sua direção e colocou o dedo nos lábios, sinalizando para ele ficar em silêncio antes de apontar de volta para a luta. Está começando. Takeda apenas assistia extasiado, um sorriso para a luta que se preparava para acontecer.
Ele estava tão pronto para ver uma batalha de alto nível entre pessoas de sua idade depois de perder os últimos arranhões valiosos. Eu gostaria de ter pensado em trazer lanches para isso. 20x. A postura do eremita era estranha para Kenichi. Para uma postura inicial, deixou-o com os braços bem abertos e afastados. Suas mãos estavam abertas, mas era uma postura tão estranha para socar. Não havia como ele usar os punhos pelo jeito que ele parecia. Uma partida lenta. Eremita pensou consigo mesmo, correndo para esmagar Kenichi rapidamente. Seus braços se moviam como se suas mãos fossem lâminas, usando-as para estocar e cortar Kenichi apenas para encontrar sua defesa Seikuken e capaz de se defender de seus golpes poderosos. Oveira, reto, curvo. Todos esses ângulos que Tanimoto tentou em sua corrida furiosa para ferir Kenichi rápido e cedo, ele realmente está usando estilos de punho fortes. Posso sentir a intenção destrutiva por trás de cada ataque. As bordas afiadas de suas mãos eram sua arma de escolha. Ficando irritado com a poderosa defesa de Kenichi, Hermite finalmente se acalmou com um sorriso. Kensei-sama conhece essa técnica muito bem. Kensei. O lapso temporário em seu foco foi um grande prejuízo, pois Hermite passou o pé da frente pelo pé da frente de Kenichi, batendo a lateral do joelho no de Kenichi para comprometer seu equilíbrio e, posteriormente, enterrando o cotovelo na parte inferior das costas com um golpe reverso. Ga. Tenzankou. O ataque do eremita derrubou Kenichi de cara no palco de madeira, marcando a quebra de sua defesa. O Seikuken é uma forte técnica defensiva, mas você só pode defender os lugares que seus braços podem alcançar. Você não pode proteger suas pernas. Apesar de ter sido derrubado e se encolher com o golpe destinado à sua coluna, Kenichi voltou a se apoiar em um joelho, com as mãos em uma posição tradicional da técnica de karatê, e se virou a tempo de se proteger de um golpe de Overan com uma guarda cruzada. Obrigado, Sakaki Shishou. Isso foi de matar, não foi? Meu mestre diz que as artes marciais existem para matar pessoas que você não gosta. Eremita sentiu as mãos de Kenichi mudarem para segurar seu pulso e antebraço para um arremesso. Esperando o momento em que Kenichi se virasse e colocasse força no arremesso para levantá-lo, o eremita torceu o corpo no ar e evitou que Kenichi o jogasse no chão. Eu definitivamente não gosto de você. Kenichi ainda segurava seu braço, embora não estivesse em uma posição tão vantajosa quanto antes. O Kung Fu do eremita usa golpes de longa extensão, então, desde que eu fique perto, tenho a vantagem. Dando um passo à frente, Kenichi deslizou seu aperto mais para cima no braço de eremita, segurando logo abaixo do cotovelo com uma mão e no ombro com a outra, pressionando a articulação. Ele então sentiu um corte forte ao lado de seu estômago que parecia que iria dobrá-lo. Eu não sou um especialista em longo prazo, seu idiota! Eremita gritou, virando-se para o agora enfraquecido agarrão de Kenichi para desferir um duplo golpe de palma em ambos os lados do corpo de Kenichi, fazendo-o cuspir sangue. Masifumi ensinou Piguaquan e Bajiquan ao mesmo tempo para cobrir um ao outro. O mestre dele também se chama Ma? Kenichi se recuperou bem o suficiente para bloquear um golpe aéreo, mas acabou levando uma cotovelada no rosto quando Hermite dobrou o braço. Tropeçando para trás, ele viu um golpe de palma vir em sua direção apenas para Hermite desviar seu golpe em um golpe completo que atravessou seu próprio corpo, uma finta. O ermitão descruzou os braços, golpeando Kenichi com os dois ao mesmo tempo, mas eram ataques bloqueados. Eremita golpeou com a palma da mão esquerda, apenas para se mover para a direita para chegar ao lado costas de Kenichi para cortar seu pescoço. Você está começando a entender minhas fintas. Comparado com alguém que eu conheço, os seus não são tão rápidos. Eu posso realmente dizer que você está fingindo, mesmo que eu realmente não saiba o que você vai tentar. Kenichi disse depois de receber os golpes pesados que havia sofrido. 20x. Naruto levantou a mão para um high five de Takeda sem que nenhum deles sequer olhasse e recebeu um desajeitado soco high five híbrido que felizmente para a reputação de ambos ninguém viu. Então Tanimoto foi ensinado por outro Ma. Quantos são? Porque eu já conheço uns 3, e nenhum deles o treinou. Eles eram todos perigosos como o inferno, e Mahou tinha alunos, mas Hermite não era um deles. Kensei tem um irmão. Sakaki disse, sentindo real interesse e preocupação na batalha por Kenichi. Ele até parou de beber para assistir, um irmão que é tão forte quanto no Kempo chinês. E ele também deve ser um bom professor, porque esse garoto é bom. A maneira como ele falou sobre artes marciais é definitivamente um modelo. Shigure concordou com a cabeça e continuou.
O irmão de Mackenzie é Satsujinkin. Ele não fala muito sobre ele, mas todo mundo que vale alguma coisa no mundo das artes marciais conhece o deus do punho feroz Soujetsu. Por que ele não está aqui de novo? Trabalho de clínica. Ah! Os olhos de Kisara se arregalaram em compreensão. Ela nem havia considerado o fato de que Hermite tinha um mestre. O ponto crítico para a maioria dos membros do Ragnaro era que eles seriam ensinados por um mestre de verdade quando chegasse a hora certa. Um tempo atrás, antes que as coisas ninjas começassem, Hermite havia desaparecido por mais de uma semana e meia. Ele fazia esse tipo de coisa o tempo todo, então ninguém pensava muito nisso. Apenas uma excursão de treinamento, como ele costumava fazer. Mas se ele tivesse um mestre e pudesse alcançá-lo, provavelmente era daí que seus enormes saltos de habilidade vinham, o suficiente para passar por Sigfried e ocupar o lugar número 4 de Loki antes do colapso de Ragnaro, e quem sabe o quão longe ele chegou agora. Isso não é bom. Kisara mordeu a ponta do polegar observando a batalha que se seguiu abaixo. Se o eremita tem um professor mestre, ele é realmente mais perigoso do que eu pensava. Ter alguém tão bom que poderia realmente resolver suas fraquezas era algo que a maioria do resto de Ragnaro nunca teve, apesar de suas habilidades obtidas por meio de seu próprio treinamento. Bem, ele tem alguma fraqueza? Takeda perguntou, a natureza dissecante da natureza do boxe surgindo para a pergunta. Você sabe, algo que Kenichikun pode tirar vantagem no estilo do eremita. Ele é um discípulo, então não pode ter muita experiência trabalhando contra ataques aéreos. Kisara disse, mas isso não adiantou muito. Além dela, Naruto e talvez Freya com algumas de suas técnicas mais fortes, ninguém mais saberia nem metade do que eles precisavam para considerar atacar de cima e arriscar esse tipo de aposta tática. Isso foi ótimo. 20x. Mil estava preocupada. Não era como se Kenichi estivesse tirando fotos de relance. Quando Hermite pousou, ele estava acertando, e o que ele estava acertando em Kenichi não foi muito gentil nisso. Essa pessoa não está desgastando Kenichi com truques sujos e números do jeito que Loki fez. Ela pensou consigo mesma, ele está apenas superando, ultrapassando. Kenichi tinha que fazer algo para interromper o fluxo da batalha. Caso contrário, Hermite continuaria a ganhar mais impulso. Vamos Kenichi. Basta quebrar o passo de Tanimoto-san antes que seja tarde demais. Kenichi recuou e reavaliou a situação após ouvir o chamado de Mil, retomando sua postura mais comum e reiniciando seu Seikuken, mas Hermite não estava disposto a dar-lhe tempo para analisar o que estava acontecendo para fazer ajustes. Recuar e tirar um momento para si mesmo não vai impedir nada. Eremita zombou, avançando para golpear direto no peito de Kenichi. Quando ele evitar o golpe ele terá caído para outro. Em vez de usar os braços para bloquear o ataque de Hermite, Kenichi sorriu e flexivelmente atirou sua perna da frente no ar para chutar o antebraço de Hermite com força suficiente para quebrar seu ataque e feri-lo com o estalo e o impacto do chute. Quem não pode fintar? Que tipo de maldita mira? O corpo do eremita do lado direito estava bem aberto, e apesar dele tentar torcer e trocar para dar o lado esquerdo para Kenichi, este já se movia para aproveitar a abertura, ele nunca se prontificou a usar o Seikuken. Maldito seja! Pela maneira como Oji usou a técnica, como base primária para tudo o que ele fez, ele sentiu que Kenichi a usaria da mesma forma. Não só ele estava errado, ele estava dolorosamente errado. Colocando tudo o que tinha em seus quadris com um soco forte, Kenichi acertou Hermite na lateral do rosto e o derrubou na beirada do palco, com a cabeça e os braços pendurados para fora do palco. Como eu disse, Tanimoto. Kenichi disse, parecendo ser revitalizado ao acertar um golpe tão forte. Comparado com alguém que eu conheço, o seu não é tão rápido. Eles também não são tão bons. Tão bons em atuar quanto você é. Há uma coisa sobre suas fintas que está faltando que Naruto-san tem quando treinamos. Eremita lentamente se levantou, pingando sangue de um corte em sua bochecha. O soco de Kenichi quase o cortou até os ossos, como se eu me importasse com o que aquele idiota faz com seus blefes. Ele coloca sua alma em vendê-los. Kenichi disse a Hermite de qualquer maneira, você usa seus braços e ele usa as pernas, mas quando Naruto-san se compromete com um deles, ele trata isso como um jogo de roleta russa. Ou ele faz você morder ou paga o preço. Existem 100 saídas. Toda vez que você mudava o que estava fazendo no meio do movimento, você sempre deixava algum tipo de liberdade de movimento para escapar caso eu percebesse. Claro que sim. Isso é bom senso. Tornar seus movimentos vazios. De qualquer forma,
Ouvir isso apenas afirmou mais a Tanimoto que Naruto era um idiota. Se ele realmente usou suas fintas de movimento dessa maneira, ele deve ter tido um desejo de morte. E é assim que eu posso dizer. É por isso que eu posso antecipar você. Kenichi disse animado, então você pode usar quantos quiser agora. Estou pronto. Não importa o que você faça, posso garantir que, no mínimo, toda vez que você me bater, eu vou bater em você também. Há um problema com isso. Uma razão pela qual eu vou correr esse risco todas as vezes. Tanimoto disse, enxugando o sangue que escorria pela bochecha esquerda. Mesmo que seja verdade, ao contrário de você, quando eu golpeio, pretendo matar. E não vou cair até que você o faça. Seikuken era um cavalo derrotado neste ponto, e Tanimoto não cairia em um segundo estratagema usando a ideia da técnica para distraí-lo, então seria um choque de ataque contra ataque enquanto os dois avançavam para encontrar um outro de frente. O primeiro golpe com a faca de Tanimoto foi interrompido por Kenichi derrubando e quicando sua mão de volta na posição do pescoço de um guindaste para contra-atacar instantaneamente. Tanimoto girou seu corpo para evitar o ataque em seu rosto e retaliar imediatamente. Seu manto preto esvoaçante disfarçou o suficiente de seus movimentos para esconder seu poderoso golpe de palma aberta até que fosse tarde demais para vê-lo. Uryu Banda, Black Dragon Smash. O golpe foi direcionado para a junção do pescoço e ombro, mas não matou Kenichi devido à sua reação instintiva de levantar o ombro para receber o golpe e deixá-lo deslizar quase inofensivamente para o pescoço. A força do ataque diminuiu significativamente. Kenichi se virou e agarrou o braço ofensivo, Oguchi. Levantando Hermite por cima do ombro, Kenichi o jogou brutalmente no chão. A marca de judô em Okita quase enlouqueceu nas vigas acima ao ver Kenichi usar um arremesso com tanta habilidade. Felizmente, Takeda cobriu a boca e Kizaru atingiu no estômago para tirar o fôlego do grande homem. Kenichi sentou o joelho na barriga de Hermite para iniciar uma submissão de acompanhamento, mas o corpo de Hermite não foi espancado o suficiente para permitir tal coisa ainda, usando a outra mão para golpear bruscamente o rosto de Kenichi e cortar a ponta de seu nariz devido a quão perto estava. Lutando para se levantar, as costelas de Eremita rangeram em protesto. O comentário estúpido de Kenichi sobre como ele corresponderia a cada golpe que acertasse não deveria ser algo que ele defendesse. TCH. Quem treinou você não se saiu muito mal. Você também. Se não fosse pelo que eu já sei sobre Kempo chinês de Massifu, você já poderia ter vencido. Kenichi admitiu, soltando um suspiro pesado. Você disse que foi ensinado por alguém com esse nome, não disse. Eu não sou seu amigo. Eremita disse, rangendo os dentes com raiva, não tente comparar mestres comigo como se estivéssemos trocando histórias de guerra. Apenas lute. Ermita atacou com um golpe de palma que por pouco não atingiu a cabeça de Kenichi e usou a outra mão para bloquear um joelho que veio de baixo em retaliação, empurrando os dois para longe um do outro. Rosnando para si mesmo por sua incapacidade de marcar outro golpe vital, Hermite girou para trás para atacar com um golpe de mão de faca apenas para sentir uma picada brutal na lateral de seu joelho no momento em que atingiu o rosto de Kenichi. Um chute baixo de Muay Thai. E era um aleijado devido à maneira como dobrava o joelho para o lado. Ele não conseguiu tudo o que queria devido ao contra-ataque oportuno de Shirahama. Ainda assim, aquela interrupção da base e concentração de Hermite apenas impediu o movimento de deixar Kenichi desmaiado. Ainda bateu, e ainda doeu como o inferno, ele não me nocauteou. Bom, mais uma tentativa estava em ordem, mas no momento em que ele entrou para continuar, ele encontrou Hermite desconfortavelmente perto dele e sentiu um estalo bem no meio do peito, onde Hermite havia enterrado o cotovelo. Um grito de dor escapou da boca de Kenichi ao saber que havia sentido algo quebrar. Mas, em vez de vacilar, cerrou os dentes e conteve a dor. Seu oponente estava mais do que próximo o suficiente para o que ele queria e suas pernas já estavam definidas para a técnica. Eu disse a você. Sutilmente, Kenichi colocou as mãos em posição para mirar antes de aplicar cada princípio que o movimento exigia para funcionar em um único movimento. O movimento do karatê das mãos que socam e não socam em movimentos simultâneos para obter força. O método do jiu-jitsu de colocar todo o seu corpo em seus movimentos para obter força. A superação do limite da mente pelo Kempo chinês ao enviar sua mão para golpear e a mentalidade do Muay Thai de bater como se estivesse tentando perfurar seu alvo. Toda vez que você me acertar, eu vou bater em você também. Mubyoshi, sem batida. Hermite sentiu como se todos os órgãos de seu corpo fossem esmagados contra suas costas em um segundo. Ele não caiu e me bateu com mais força.
Seu corpo voou para fora do palco e se chocou contra os assentos, caindo sobre mais de 20 deles enquanto seu corpo batia no chão de concreto frio embaixo deles. Ele não ficou inconsciente, mas seu corpo simplesmente não estava respondendo ao que ele queria que fizesse. No palco, Kenichi caiu de joelhos, segurando o centro do peito com força. Por favor, não se levante. Acho que não tenho mais nada para dar. E se derrotar Hermite exigia algo mais pesado do que Mubiyoshi, ele não queria descobrir o que o mantinha para baixo. Droga! Eremita gritou, com os dentes vermelhos de seu próprio sangue interno. Droga! Levante-se! Sua voz ecoou no auditório quase vazio, quase assustador para os presentes ouvirem. Você não pode perder. Você prometeu a ela. Eu prometi, nunca perderia. Kenichi queria se levantar, mas toda vez que o fazia, parecia que sua caixa torácica iria se espalhar pela frente. Eventualmente, ele parou de tentar e caiu de lado no chão de madeira abaixo dele. Eu também não consigo me levantar. O eremita provavelmente quebrou alguma coisa quando acertou o alvo com o cotovelo. Usar Mubiyoshi e o movimento de corpo inteiro necessário para fazê-lo funcionar mais do que provavelmente exacerbou essa lesão extensivamente. Na época, o Kenichi do presente imaginou que esse seria um problema com o qual o Kenichi do futuro teria que lidar. Infelizmente, o Kenichi do futuro viveu apenas 5 segundos à frente no tempo do Kenichi do momento. Ainda não acabou. Eremita fez o seu melhor para engatinhar e ficar de pé, mas das cadeiras embaixo dele e da fraqueza em seu corpo, tudo o que ele estava fazendo era nadar de costas em um mar de cadeiras dobráveis. Ugh! Kenichi-kun! Miu estava no palco em um piscar de olhos, ajoelhada ao lado do discípulo caído de Ryosanpaku. Diga-me onde dói. Onde eu o acertei bem no peito com meu cotovelo provavelmente seria um bom lugar para checar primeiro Furinji. Eremita gritou do chão antes de se deitar de costas. Dur. Fique quieto. Miu se virou e gritou de volta para ele, acenando com o punho. Ela voltou sua atenção para Kenichi apenas para deixar escapar um leve grito de susto por Shiguri estar bem na frente dela do outro lado de Kenichi. Shiguri-san? De onde você veio? Shiguri manteve os olhos em Kenichi e apenas apontou para a passarela acima, onde Miu podia ver Naruto, Takeda, Kizara e Ukita. Oh, que? Você esteve lá o tempo todo? No chão, Sakaki caiu de seu salto e caminhou até Hermite para pegá-lo. Eu tenho esse garoto. Vamos rolar todo mundo. A clínica de Akizame para Kenichi. Quem sei para este pirralho? Ei! Eremita contestou, ainda incapaz de colocar muito esforço em sua luta debaixo do braço de Sakaki. Que diabos? Me coloque no chão. Eu odeio médicos. Os mestres tiraram os feridos Kenichi e Hermite do ginásio para ir buscar tratamento médico, deixando Naruto, Takeda, Ukita e Kizara para descer das vigas por conta própria. Kizara foi a primeira a descer, tocando no palco e olhando para as gotas de sangue na madeira. Isso foi uma luta. Não pode ter sido o cara tímido que estava com medo e se escondendo dos meus subordinados Ragnaron alguns meses atrás. Ao olhar para baixo, ela franziu a testa, apesar do resultado quase favorável da luta. Ela não achava que poderia derrotar nenhum deles como ela era. Se ela tivesse enfrentado Kenichi no passado, se ele estivesse disposto a lutar contra uma mulher, ela seria capaz de derrubá-lo naquela época. Mesmo que ele não tivesse conseguido, Naruto o fez de qualquer maneira. E ele continuou ficando mais forte. Derrotando Thor, tendo ninjas assassinos após sua vida e protegendo Freya, o poderoso cajado de todas as pessoas, do berserker ainda mais forte, sem sequer vacilar ou hesitar nem um pouco. Foi ainda pior para Takeda e Ukita. Ukita acabou sendo derrubado em um ataque de Kenichi e era como se ele estivesse observando suas costas no horizonte agora. Takeda passou de salvar Kenichi de Loki, para vê-lo derrotar um oponente que ele atualmente não podia tocar, julgando pela maneira como Hermite lutou hoje. Alheio ao tumulto interno de seus amigos, Naruto desceu, sorrindo como um maluco para Kenichi tirando a vitória. Uau! Isso foi incrível! Naruto expressou exuberantemente como o último a descer do Kordame. O final não foi tão bom, mas tanto faz. Ele venceu. Estranhamente, porém, os outros pareciam estar imersos em pensamentos direto sobre sua cabeça. 20x. Naquela noite, em outro lugar no Japão. Com um bocejo, Kanoushou sentou-se sozinho em um santuário entediado. De acordo com a vontade de seu mestre primário e dos outros que o ensinaram, ele deveria coordenar os movimentos de Yumi pela vontade da One Shadow de Yami. Por fim,
Ele viu uma figura subir na beirada da escada que levava ao santuário. Bem, se não é Odin. Shou disse com um sorriso. E aí, novato? O primeiro aqui na frente no centro parece. Posso ser novo, mas não pense que sou fraco. Ryuto disse com um sorriso calmo por trás de sua aparência de óculos. Você já conheceu Kensei-sama, então você já deveria saber. Ele particularmente não gosta de fraqueza. Seu olhar então se tornou perigoso, e não há nada que eu odeie mais do que a ideia de perder, para qualquer um. Shou sorriu com a sensação que teve do ex-líder do Ragnarok. Você quer se acalmar um pouco. Não há necessidade de ser tão sanguinário. Seu senso de projeção se tornou extremamente assassino com a aura ameaçadora vinda de Ryuto. Eu sou o líder, a missão aqui é a mesma para todos nós. Matar o principal discípulo de Ryo Zanpaku. Realmente não importa qual de nós o faça. Isso faz para mim. Ryuto disse antes de parar para mudar seu tom. Essa pessoa era o líder do Yumi, por mais que se ressentisse de ser liderado por qualquer outra pessoa dessa maneira, isso não significa que ele é o mais forte. O outro não reivindica discipulado. Algo sobre ninjas não terem mestres. Um olhar de interesse cruzou o rosto de Shou antes que ele colocasse a mão sobre a testa e começasse a rir. Um ninja? Como correr de pijama preto, nuvens de fumaça tipo ninja. Ah, cara, isso é ótimo. Você é um cara engraçado. Esse garoto de quem você está falando deve ser louco. Ryuto apenas deu de ombros. Acredite em mim, eu sei como isso soa, mas não estou brincando. Uzumaki Naruto. Pergunte a Kensei-sama quando você ouvir novamente, se você não acredita em mim. Não, vou acreditar na sua palavra. Shou disse, mas não importa. Um é um inseto sem asas e o outro é a sombra de um inseto. Yumi esmagará qualquer um deles que quiser avançar. Cuidar. Ryuto disse ao notar outras figuras subindo o topo da escada. Seus colegas membros dos discípulos de elite do Yumi presumiram, mesmo que não sejam muito fortes, os insetos podem ser um problema se você os deixar. Shou se levantou do pedestal da estátua em que estava sentado e virou a cabeça de Ryuto, pousando suavemente do outro lado dele, onde os membros do Yumi estavam caminhando em suas costas. Eu vou te dizer isso para se lembrar. Aqueles com asas sempre voem acima daqueles sem eles. A insinuação do gesto não passou despercebida a Odin. Eu vejo. Ryuto ajustou os óculos em seu rosto em um gesto ilegível enquanto Shou se virava para cumprimentar os membros do Yumi que chegavam. Vou me certificar de me lembrar disso. 20x. Alguns dias depois, esconderijo da Shad Alliance. Essa foi uma batalha e tanto entre Kenichiko e Ermite. Takeda comentou com um sorriso na sala de descanso do esconderijo. Do jeito que estou agora, mesmo com todo o meu treinamento, não consigo nem sonhar em acompanhar. Direita. Ao lado dele, o Kit entrou na sala também, ambos ainda maravilhados com o quão incrível era para eles. Parece que anos atrás, quando Shirahama me nocauteou, mas foi apenas alguns meses. Você sabe o que quero dizer, Shikamaru? Eka. Deitado em uma mesa na sala, olhando para o teto, Shikamaru gemeu. A única razão de eu vir aqui é porque é um bom lugar para ter uma visão das nuvens no telhado. Mas eu odeio dias como hoje. Você sabe, dias com aqueles pequeninos finos que você mal consegue ver em vez dos grandes e inchados. Então estou preso aqui onde todos podem me perguntar merdas. Você não respondeu à pergunta. Takeda comentou secamente. Shikamaru era um personagem e tanto entre eles. Ele nunca parecia estar interessado em nada, e do jeito que seu corpo parecia, ele não parecia ser muito lutador. Mas ele havia derrotado Loki com facilidade, o que explicava algo. Você não sente que outras pessoas estão se afastando? Eles estavam falando com o cara errado. Shikamaru nunca foi realmente o mais orgulhoso quando se tratava de suas habilidades ninja. Ele lutou quando teve que lutar e não gostou da vitória e de provar seu talento. Acontece que perder geralmente significava que coisas ruins iriam acontecer, então era melhor para ele vencer. Infelizmente, Jiraiya não estava tendo nada disso, e ao perceber o quão distante era a lacuna de combate prático entre Naruto e Shikamaru, ele tomou medidas precipitadas para remediar isso. Foi por isso que ele decidiu ir para o esconderijo depois da escola, fugindo da tortura que Jiraiya chamava de treinamento. Você quer dizer como Naruto ou Kenichi? Shikamaru perguntou. O silêncio de Takeda disse tudo o que ele precisava saber. Olha, eu tenho lidado com isso há anos. Há muito tempo atrás, eu e Naruto vimos a garota Furinji, e nada que pudéssemos na época poderia tocá-la.
Aquela mulher problemática é como uma pena que pode cortar o vento ou algo assim. Soa familiar? Sim. Takeda sentiu isso outro dia assistindo a batalha de Kenichi e Hermite. Ouvir Kenichi derrotar alguém como Shiratori era uma coisa. Ouvir que ele havia derrotado Siegfried foi o início desse sentimento. Mas Hermite estava no topo de seu jogo, melhor do que nunca como membro do Ragnarok, e Kenichi lutou contra ele até a paralisação. E realmente ver isso em primeira mão era algo que ele simplesmente não conseguia se livrar desta vez. E daí? O Kita perguntou, com outros membros da Shad Alliance reunidos para ouvir a conversa entre seus oficiais. Nós treinamos o máximo que podemos e sinto que não consigo acompanhar. Ter um mestre para ensiná-lo realmente torna tudo a diferença. Você tem duas escolhas. Shikamaru disse, levantando a mão com 2 dedos no ar. Você pode aceitar e sentar como eu fiz, ou você pode fazer o que Naruto fez. Fique chateado porque alguém é mais forte que você e faça algo sobre isso. Quando Mil chutei a bunda de Naruto de novo e eu desisti até então. Ele continuou treinando, e enquanto eu ainda não o escolheria em um heads-up contra ela, eu confio naquele idiota para enfrentar qualquer outro. Especialmente agora. Como você fica tão forte sem um professor? Era isso. Todos os que eram escandalosamente bons tinham alguém para treiná-los. Procurei por toda parte e em nenhum lugar que procurei havia boxe prático. Não acho que existam mestres para o boxe. Shikamaru apenas levantou a cabeça do chão ao ser incitado a uma conversa antes que um dos golpes trouxesse uma ideia. Você quer encontrar um mestre de boxe prático? Como o tipo de boxe que funcionaria contra qualquer coisa, certo? Takeda assentiu, tive uma ideia, mas você não vai gostar, porque eu nunca gostei. A maneira como o rosto de Shikamaru se contorceu, tinha que ser algo especial. Takeda olhou para o cauteloso Kita, mas decidiu que se outros iriam arriscar suas vidas, e se houvesse mais dessas pessoas Yumi, ele não seria deixado para trás. 20x. Naquela noite, com Naruto, Casa Ninja. Jiraiya sentou-se de pernas cruzadas, meditando no dojo do porão escondido enquanto Naruto e Tenten estavam ocupados em seu treinamento. Segure a respiração. Não quero ouvir sua respiração. Jiraiya avisou, abrindo um olho para dar um olhar ameaçador ao par enquanto eles passavam pela porta aberta. Espere até que eu diga. Faremos isso até eu conseguir o que quero. Fora da sala principal do dojo, no chão de placa de pressão que soaria ruidosamente se alguém andasse errado, Naruto e Tenten prenderam a respiração, simultaneamente equilibrando as pranchas com um peso em suas cabeças. Isso é péssimo. Tenten pensou consigo mesma, tomando muito cuidado para equilibrar o peso e manter seus passos silenciosos. O que isso tem a ver com pontaria? Essa é a minha arte ninja. Isso não. Ela se perguntou como Naruto estava lidando com isso. O peso dela era significativamente mais leve que o dele, 3 vezes mais leve, e com seus passos silenciosos, Naruto também segurava seu Manrikiguzari e o balançava para aumentar a dificuldade em permanecer quieto. Qual era o objetivo desse exercício? Ela queria perguntar isso porque, ao contrário de Naruto, ela não tinha visto Jiraiya prender a respiração debaixo d'água por 3 horas. Mesmo segurando pela quantidade de tempo que ela tinha feito isso estava deixando-a tonta, o que ameaçou fazer seus passos desleixados. Humanos normais e saudáveis não conseguiam prender a respiração por mais de 1 minuto. Eles estavam prestes a bater na porta de 5 minutos. Pare! Jiraiya gritou, para grande alívio de Tenten. Venham aqui vocês dois, eu quero falar com vocês. Sim, por favor. Tenten tirou o peso que estava equilibrando de sua cabeça e caminhou junto com Naruto para se sentar no chão na frente de Jiraiya para recuperar o fôlego. O homem era um enigma. Ele era um ninja de Konoha que estava completamente disposto a ajudá-los em vez de matá-los ou capturá-los para entregá-los. Nenhum deles tinha a ilusão de que não poderia realizar isso facilmente se estivesse tão motivado. Ele parecia louco. Um pervertido completamente maturo com flashes de sadismo em como eles treinou e nenhuma vergonha devido a como ele estava totalmente disposto a roubar os recursos de Naruto, que reconhecidamente ele estava roubando de seus pais falecidos. Mas então ele fez coisas assim, mostrou um lado mais introspectivo em vez do assustador, lunático de um capataz que os atormentava desde o nascer do sol até a hora da escola e à noite. Shikamaru pulou. Naruto grunhiu, virando o pescoço para o lado com um estalo audível, ai. Ah, não se preocupe com isso. Jiraiya segurou a ele, sempre que ele voltar, se ele não tiver uma boa desculpa, ele estará inventando este exercício e mais alguns, mesmo que tenha que ir além dos exercícios posteriores.
Mas posso dizer que alguns de nós não entendemos por que estou quebrando você assim. Os olhos desviaram-se para uma tenten de aparência desconfortável que havia sido colocada no local. Bem, eu não quero parecer desagradável, mas é estranho. Mesmo em comparação com as coisas que fizemos na ilha. Tudo bem. Naruto disse, eu também reclamei quando ele começou a me treinar. Demorei mais. Bem, na terceira vez ele teve que me dar um choque de volta à vida. Era estranho como ele estava calmo sobre isso já acontecer. Jiraiya acenou com a cabeça antes de iniciar sua explicação. Agora você sabe o que fazer. As coisas na Homeland eram básicas. Qualquer dojo que ensina desculpas modernas para ninjutsu pode basicamente ensinar as coisas que você aprendeu. Eles passarão décadas aprendendo o que vocês, pirralhos, aprendem em 10 anos no máximo e se autodenominam mestres, mas podem aprender o que aprenderam em outro lugar. Ou teria. Tenten disse, para aqueles de nós com pais. Oi, eu também não tenho esses, você sabe. Naruto ficou inexpressivo. Você os teve. Tecnicamente você também, só que por muito menos tempo. Ei! Cale a boca. Estou ficando filosófico aqui. Jiraiya interrompeu, interrompendo a conversa antes que pudesse começar. Agora, você sabe por que há tanto folclore e lendas sobre as coisas que os ninjas podem fazer. Você sabe de onde vem essa porcaria? Pessoas com medo? Mais ou menos. Porque muito disso vem de algum lugar. Jiraiya sorriu. Já que não devemos ter medo da morte, estamos completamente dispostos a esticar os limites do que nossos corpos são capazes de fazer para obter qualquer tipo de nova vantagem. Como a coisinha fofa de parar o coração que eu fez você aprender pirralho. Ele disse a Naruto. Naruto apertou o peito quase por instinto após o treinamento que ele passou para aprender aquele jutsu. Tenten ficou intrigado, mas essa era uma curiosidade que não seria ele quem iria saciar. Não vou usar só para te mostrar. Odeio esse movimento. Alguém brincou com essa ideia primeiro. Jiraiya continuou, ignorando o desconforto de Naruto em troca de fazer seu ponto. Alguém teve a brilhante ideia de dar a si mesmo uma parada cardíaca para enganar alguém para obter uma vantagem. O passo silencioso que você usa, aqueles pisos barulhentos em que você pratica foram criados primeiro e o método de caminhada que usamos foi feito para combatê-los. Invente qualquer obstáculo e nós criamos algo para isso ou posso garantir que alguém criará um. Jiraiya ergueu as mãos antes de fazer cada selo de mão dos 12 principais que eles aprenderam e foram testados todos os anos para garantir que eles se lembrassem. Eles não sabiam por que precisavam aprendê-los, já que nunca faziam nada com eles, mas isso estava gravado em seus cérebros neste momento. De repente, o tamanho da presença absoluta de Jiraiya explodiu e alarmou Naruto e Tenten. Nós. Não. Preocupe-se, com o que for preciso. Ele disse, se há um problema, encontramos uma maneira de resolvê-lo, mesmo que doa como um inferno. Mesmo que pareça impossível. Por isso estava condicionando a capacidade pulmonar deles a níveis absurdamente altos. No que diz respeito às coisas esquisitas, essa era a coisa mais simples a fazer. A prática e a pura força de vontade seriam o que o levaria além dos limites do que era humanamente possível. Eles ficariam bem. Todos os três foram invadidos para ignorar a reação natural de seus corpos, dizendo-lhes para parar de fazer coisas prejudiciais a si mesmos. Dos três, porém, apenas Naruto tinha realmente a garantia de passar por isso e possivelmente atingir seu nível. Aquele garoto empurraria uma moeda através de uma parede de aço se isso significasse subir de nível. Jiraiya estava bastante certo de que, com raciocínio suficiente para torná-lo mais forte, ele poderia fazer Naruto rolar sem camisa em uma cama de carvão. De qualquer maneira, eles estavam indo bem. Talvez ele pudesse chegar à parte prática de outras coisas que eles poderiam fazer com o tipo de capacidade pulmonar que ele os fazia desenvolver. Eu tenho um jutsu para cada um de vocês. Vocês precisam praticá-los fora de casa. 20x. Com Shikamaru, periferia industrial da cidade. Quando a noite caiu, Shikamaru assumiu a responsabilidade de levar Takeda, o Kita Nijima a um lugar onde Takeda pudesse descobrir algo para ajudá-lo em sua tarefa de procurar um verdadeiro mestre do boxe. Shikamaru não sabia nada sobre isso, mas para onde ele os estava levando havia uma chance melhor do que se ele deixasse Takeda continuar procurando por conta própria. Takeda estava vestido com calças de aquecimento e um blusão como Shikamaru lhe disse para vir vestido para lutar. O Kita também apareceu vestindo um kimono de judô, decidindo levar esse aviso a sério também, mesmo que ele pretendesse apenas vir para apoiá-lo. Veja, seu problema é que você continua procurando academias. Shikamaru disse,
com as mãos enfiadas nos bolsos enquanto conduzia a equipe heterogênea para um armazém à beira-mar que parecia estar lotado de pessoas. Isso é bom para o boxe esportivo que você costumava fazer. Barra de boxe que poderia enfrentar qualquer um. Então você nos trouxe aqui? Nijima perguntou, olhando em volta para as pessoas, todos com aparência mesquinha e rudes. Ele veio porque qualquer coisa envolvendo seus subalternos e ficando mais forte era diretamente importante para ele e suas ambições, isso não é? Sim, está certo. Shikamaru confirmou sem ouvir o resto da pergunta. Havia 2 anéis, um com uma gaiola e um poço de terra aberto. Todas as arenas separadas para lutas brutais e de contato total. Esta é uma arena de luta subterrânea. Se você quer ajuda, este é o melhor lugar para começar. O tipo de mestre que você deseja não estará nem perto de uma academia tradicional. Os olhos arregalados de Yukito estavam escondidos atrás de seus óculos enquanto ele dava uma olhada nas lutas acontecendo em todos os 3 cenários. Isso parece um pouco, muito, não é? Quero dizer, a visão de um homem sendo atingido com força suficiente para pulverizar sangue na primeira fila de observadores para sua luta encheu a visão do judoca. Isso é meio fora da caixa, não é? Isso era o que Takeda estava procurando. E Shikamaru tinha razão. O tipo de boxe que ele queria fazer, mesmo que alguém em qualquer uma das academias que ele visitou conhecesse uma pessoa que se encaixasse no perfil, esse boxeador seria um páreo do esporte real. Portanto, tudo o que importava agora era como encontrariam o que procuravam. Nijima conseguiu reunir todos os outros 3 ao seu redor em uma espécie de triângulo protetor, apenas no caso, enquanto caminhavam pela arena. Shikamaru, como você sabe sobre este lugar? Um suspiro veio de Shikamaru, já que não era realmente algo de que ele se orgulhasse, mas era uma parte de sua história colorida. Eu tinha 12 anos e peguei dinheiro emprestado de Naruto para pagar meu apartamento. Os pais o deixaram. Ele era um cara legal sobre isso e me emprestou 6 meses de aluguel, nunca me pediu para pagá-lo ou mesmo tocou no assunto de novo também. Uma razão pela qual ele estava disposto a ficar com Naruto quando as fichas estavam realmente ruins. Ele duvidava que Naruto se lembrasse disso, como se dar-lhe dinheiro para viver fosse apenas uma coisa. Eventualmente, eu estava ficando sem energia e, novamente, eu tinha 12 anos e não tinha nenhuma habilidade. Shikamaru continuou a explicar, eu descobri sobre este lugar, e a cada 2 meses ou menos eu vinha aqui e lutava o suficiente para conseguir dinheiro. E você ganhou? Bem, sim. Shikamaru disse com um encolher de ombros. Você pode usar armas em todas as lutas, e eu uso arame de metal, então amarrei os caras, peguei meu dinheiro e fui embora. As probabilidades contra ele, não importa com quem ele lutasse, eram geralmente tão altas que uma vitória decente o renderia pelo menos 100 vezes o que ele colocou para começar. Uma luta rápida, eu rolaria com o dinheiro antes que alguém pudesse fazer perguntas ou obter o meu nome e foi isso. Por que simplesmente não perde e aposta contra si mesmo? Nijima pensou, seu mal pragmático brilhando na forma de pensar em encenar uma correção. Você não estava ouvindo? Shikamaru perguntou, as probabilidades contra mim nunca foram melhores do que 100 para 1. Eu teria que apostar 100 apenas para fazer se apostasse contra mim mesmo, e teria que apanhar também de qualquer maneira, então lutei para vencer. Ele teve a sorte de parecer tão indefinido que era fácil esquecê-lo. Ele foi capaz de voltar a cada poucos meses e vencer uma luta antes de decolar novamente. Ele nunca ficou ganancioso. Ele tinha um sistema e funcionou para ele até que não fosse mais necessário. Também foi um motivo para ele continuar treinando mesmo depois de se aposentar tecnicamente. Então, quando a bagunça do Ragnarok começou, ele estava em boa forma para lidar com o que surgia em seu caminho. Takeda estava animado. Ele estava pronto. Então, qual é o plano? A resposta de Shikamaru foi curta e doce, simples. Você luta, e eu e Nijima vamos observar a multidão até vermos alguém interessado nos movimentos que você está usando. Você tem que lutar o mais impressionante possível, caso contrário, isso não vai acontecer. Funciona mesmo se houver um mestre de boxe aqui. Mas... Takeda piscou, não entendendo como isso era algum tipo de plano. Todo mundo vai se interessar pela luta. É por isso que as pessoas estão aqui. Para assistir às lutas. Como você vai escolher alguém? Nijima apenas riu e deu alguns tapinhas nas costas de Takeda. Você pode estar anos-luz à minha frente quando se trata de lutar, mas eu sou o general por uma razão. Nada escapa do meu sensor. Ele disse enquanto uma antena de cabelo erguia-se no topo de sua cabeça. Apenas deixe isso conosco.
Se houver um mestre do boxe, ele não ficará torcendo ou impressionado com o que você faz, a menos que você realmente o surpreenda. Shikamaru disse a Takeda, mas o fato de você estar usando o boxe vai chamar a atenção dele de qualquer maneira, já que não aparece muito por aqui. Com certeza nunca vi um boxeador neste lugar. Na melhor das hipóteses, do ponto de vista de Shikamaru, eles foram capazes de localizar alguém em tempo suficiente para que Takeda não tivesse que lutar tanto e estar em risco. Na pior das hipóteses, eles não encontraram ninguém e acabaram perdendo apenas uma noite. Para que o plano funcione desta maneira, o Kita disse em um momento surpreendentemente consciente, você tem que encontrar quem você está procurando quando a primeira luta de Takeda terminar, ou ele tem que continuar vencendo. Eu nunca disse que seria fácil. Simplesmente simples. Shikamaru raciocinou, eu já te disse, você vai aceitar e sentar, ou ficar chateado e fazer algo sobre isso. Takeda Iki olhou para suas mãos para descobrir que seus punhos estavam tremendo. Não em apreensão ou medo, mas em excitação. O adolescente bronzeado e de cabelos brancos não se sentia tão perto de chegar ao fim de sua busca desde que a havia começado. Ele se sentiu confiante no arranjo de Shikamaru, mesmo que se resumisse a nada além de pura sorte e acaso. Pode acabar sendo uma longa noite, mas independentemente disso, o jogo continua. Ele estava se sentindo com sorte esta noite. 20x. Ryozanpaku Dojo, o dia seguinte. Isto é horrível. Naruto disse, movendo-se em sua ponta de uma trave de equilíbrio de aparência estranha. Em suas mãos ele segurava sua corrente pesada pronta para ser usada a qualquer momento. À sua frente estava Kenichi, tentando a todo custo evitar que a viga tocasse o chão de ambos os lados. Outra ideia de Koitsuji Akizami. Uma nova ideia de máquina, destinada a inspirar equilíbrio. Tanto Naruto quanto Kenichi estavam em uma trave de equilíbrio em uma plataforma de metal, separados por um centro de borracha com placas de metal embaixo onde cada extremidade tocaria o chão. Cada vez que uma extremidade tocava uma placa, o lado correspondente recebia um choque significativo de eletricidade. Além disso, cair na plataforma resultaria em um choque não filtrado devido à corrente elétrica que passa por ela. Naruto e Kenichi foram feitos para treinar neste dispositivo. Mas eles não podiam simplesmente ficar parados no lugar uma vez que encontrassem um ponto ideal que permitisse a ambos se equilibrarem com segurança. Se eles não se mexessem, ambos ficariam chocados pela inação. Akizami testemunhou o espetáculo deste exercício. É necessário acelerar o crescimento de Kenichi após sua luta com Tanimoto-kun. Não podemos colocar nenhuma limitação em como pressionamos para alcançar seu próximo nível. Yumi é um besta diferente de Ragnaru. Ele estava muito orgulhoso de sua mais nova criação, uma máquina que não apenas ensinará Kenichi a manter seu Seikuki enquanto é forçado a pensar em outra coisa, como seu equilíbrio, mas também o treinará para lutar por território com a técnica. Alcançar o ponto seguro de borracha do centro era a chave para qualquer um dos lutadores neste exercício, mas preso com o uso da corrente, Naruto não podia apressar sua abordagem e brigar com Kenichi assim que ele chegasse lá. Foi mais matizado do que devido às regras impostas a ele por Shigure. Uma verdadeira luta por território na trave. Por que estou fazendo isso então? Naruto perguntou, lançando sua corrente em um ataque que Kenichi agilmente evitou, forçando os dois a dar mais passos para se ajustar. A coisa de Naruto era fazer Kenichi se mover para trás enquanto Kenichi tentava avançar para diminuir a distância, também forçando Naruto a avançar e chegar perto o suficiente para se envolver, a fim de evitar que sua ponta tocasse a placa no chão. Eu consegui o equilíbrio por dias. Kenichi-kun precisa de um sparring. O mestre de Jiu-Jitsu disse calmamente, esta máquina só pode funcionar corretamente com 2 pessoas. Por que não usar Milshi então? Além do fato de que ela faz tarefas domésticas durante esta hora do dia. Akizami perguntou retoricamente, acariciando seu bigode. Kenichi não faz o seu melhor contra ela, embora já devesse saber melhor agora. Cotovelo para dentro. Shigure treinou o movimento de Naruto de girar a extremidade de ataque da corrente. Quanto mais apertado o cotovelo de seu braço oscilante, mais rápido sua corrente irá girar com menos desperdício de movimento do braço. Naruto acenou com a cabeça e girou para balançar sua corrente em um amplo padrão na direção de Kenichi. Kenichi tentou desviá-lo inofensivamente com o braço e continuar avançando em território perigoso de acordo com o Seikuken apenas para a corrente envolver seu braço em vez de o peso ser redirecionado.
Kenichi disse ao encontrar seu membro enrolado antes de ser puxado para frente na trave, fazendo com que o equilíbrio mudasse e a ponta de seu lado atingisse a placa eletrificada, IP. Ele recuperou o centro de equilíbrio e tentou usar seu jiu-jitsu para lutar contra o aperto. Não vai ser tão fácil. Naruto sentiu seu corpo estremecer e teve que se agachar para não ser facilmente movido por Kenichi. Seu treinamento de força realmente estava brilhando agora, colocando um grande sorriso em seu rosto, finalmente. Eu sempre soube que você poderia ser um amigo forte. Aqueles idiotas do Yumi podem vir e levar uma surra. Kenichi sorriu no momento de duplo reconhecimento que teve com Naruto. Naruto estava realmente começando a vê-lo como um verdadeiro artista marcial capaz de enfrentar desafios reais, não apenas seu amigo aprendendo a se defender. Quem quer que estivesse no Yumi, sempre que quisesse, não importava. Ambos estariam prontos, e não seriam apenas eles. Eles tinham mais pessoas em suas costas também. Takeda procurando melhorar a si mesmo, os aliados Nuki e Nino de Naruto treinando, e o resto da Chade Alliance não deixaria as coisas acontecerem assim. Eram todos ultracompetitivos e não se permitiam ficar para trás. As coisas iriam ficar feias mais cedo ou mais tarde, mas era para isso que servia uma rede de amigos. Mas, neste caso, ambos ficaram parados por muito tempo e levaram um choque desagradável, apenas reforçado pelo fato de que ambos estavam conectados por uma corrente de metal, fazendo um circuito completo. YOW. Maldito Ben Franklin. 20x. Observando do andar externo do prédio do dojo, Kensei e Ayato beberam chá e observaram o treinamento. Yumi são os discípulos de Yami. Ayato disse ao deduzir as partes do que havia sido revelado até agora. Yami não fez nenhum movimento por algum tempo, mas agora eles estão mirando nos discípulos. É compreensível. Kensei disse, os discípulos mais fortes se tornarão os mestres mais fortes um dia. O controle sobre isso definiria o futuro antes mesmo de chegar aqui. Como nosso discípulo número 1, Kenshan é um alvo. Eremita havia mostrado isso na batalha. Era por isso que seu treinamento estava sendo aprimorado ainda mais. Lutar até a paralisação não seria suficiente da próxima vez. Yami não ficaria satisfeito até que seus discípulos tirassem a vida de Kenichi em combate. E Naruto-kun também. Mesmo que Naruto não fosse o herdeiro número 1 dos estilos de artes marciais dos mestres de Ryozanpaku, ele era o aprendiz de armas número 1 de Shigure. Ela o ensinou mais do que como usar o Manriki-Guzari. Isso foi apenas a ponta do iceberg. Com o status de Ryozanpaku como lugar onde os mais fortes se reuniam, a batalha pelo futuro não estaria completa para Yami e Yumi até que todos os mestres fossem destruídos e todos os discípulos com eles. Naruto, Kenichi e, em menor grau, Mil. E então havia o pequeno problema com Konogakakure que parecia espreitar no escuro, resolvido por enquanto, mas isso não duraria. Sem chance. Os tempos iriam ficar mais difíceis do que nunca. E Kenichi, mesmo depois de tudo que passou, não havia aprendido uma lição que Naruto havia aprendido há muito tempo, que só havia se solidificado através da experiência em sua batalha com Neji. Ele sentiu o perigo disso, mas Kenichi ainda não sentiu o verdadeiro desespero de lutar por sua vida. Ah bem. Eles lidariam com as coisas como viessem. Foi assim que Ryozanpaku fluiu.